Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém. Amados, nós temos que entender que no mundo espiritual nós estamos numa grande batalha. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra os seres humanos, é contra Satanás mesmo e as suas hostes. E ele tem estratégia para trabalhar contra nós. E nós temos que ter esperteza, nós temos que ter sabedoria divina, nós temos que ter discernimento espiritual para entender a forma que Satanás faz. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás para que ele não encontre vantagem sobre nós. Isso quer dizer que, se nós ignorarmos os seus ardis, ele encontra vantagem sobre nós. Então, aqui está uma direção para nós, que nós devemos ter cuidado, vigilância para manter a nossa libertação. Quantas pessoas que são libertas, que são curadas, que vêm para a igreja, que recebem o Senhor Jesus como Salvador, que se posicionam em Cristo, que fica uma bênção e depois, pouco a pouco, vai deixando o Senhor, vai deixando os ensinamentos, vai entrando na desobediência, vai se sujando, vai se entrando no lamaçal, como diz lá em 2 Pedro, né? A porca lavada volta ao lamaçal. E isso é muito sério. E à medida que isso vai acontecendo, vai se aprisionando, né? Vai perdendo o primeiro amor. E quando pensa que não, está no fundo do poço. E aí acontece uma coisa terrível que o inimigo vai aproveitar dessa situação. Aqui fala que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda, né? Anda por lugares áridos procurando um repouso. Mas depois ele pensa, vou voltar lá para aquela casa. Que casa? Pela pessoa de que ele saiu. E aqui fala que se ele chega lá e encontrar essa casa, né? Aberta para ele entrar, pronta, né, que fala voltando a encontra varrida e ornamentada, o que ele vai fazer? Ele vai voltar e vai entrar, só que agora ele não vai vir sozinho. Agora ele vai trazer mais 7 espíritos malignos piores do que ele. E o estado dessa pessoa que fala que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso é muito sério. Às vezes, né, a gente tem muita dificuldade de manter a libertação. Não só de manter a libertação, tudo que a gente faz, já observou? Nós temos uma grande dificuldade de permanecer. É por isso que se você for ler a palavra de Deus, você vai perceber o tanto que a palavra de Deus fala para nós permanecermos. Nós estamos lendo agora na nossa devocional lá as epístolas de Pedro, de João, e a gente vê muito isso, o permanecer. Permanecer, porque às vezes a gente começa bem, mas termina mal. Às vezes a gente faz tudo direitinho, mas depois a gente não mantém. Já observou? Às vezes você faz um propósito, levantar cedo, de madrugada para orar, só vai na primeira semana, depois para. Você faz o propósito, fazer um curso de inglês, fica empolgado, matricula, não vai até o final. Você fica empolgado fazer uma dieta, academia, né? Começa, até perde algum peso, de repente você está lá todo com todos os seus pesos de volta, porque você não permanece. Nós precisamos permanecer no estado de vitória, no estado de libertação e no estado de cura. Quando você dá essa brecha de não permanecer, de abrir espaço, de abrir portas para o inimigo entrar, ele vai entrar e ele vai voltar. E não vai voltar sozinho, vai voltar com mais 7 espíritos malignos. E é por isso que fica difícil cada vez mais de sair, de se libertar outra vez. Então, a palavra do Senhor para mim, para você nessa manhã é essa: cuidado, vigia. O que Deus já fez na sua vida, mantenha, não perca, não ande, né, segundo a sua própria carne, não esmoreça, não desista, continue firme, posicionado. O que Deus tem para você é cada vez mais santidade, vida de Deus, vitória, tem derrota para a sua vida. Mas se você der lugar para o inimigo vai entrar e vai te derrotar. Então, toma cuidado. Talvez você nem esteja percebendo que aos poucos você está caindo, aos poucos você vai se desviando, porque não é de uma vez, é aos poucos. Já observou também o usuário de droga? Deixa as drogas, tá legal, fica firme, às vezes internou, sai super beleza, daqui a pouco volta aqueles mesmos comportamentos de mentira, volta às amizades,
ansiedade, vai voltando, quando pensa que não, está lá de novo, atolado na droga, atolado no crack, na cocaína, atolado na prostituição. E o inimigo vai entrar e vai vir com gosto de gás. Então, cuidado, vigia. Mantenha a sua libertação, mantenha a sua cura, posiciona no Senhor, firma no Senhor, firme na palavra, na oração, no jejum e fecha definitivamente as portas para o inimigo, porque o Senhor não quer que você fique nesse vai e volta, nesse sobe e desce, nesse levanta e cai. Amém? Que o Senhor te abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.